Bom dia, pessoal. Tudo bem? Está dando para me ouvir tranquilamente? Pessoal, está dando para ouvir? Coloquei no chat. Tá vendo direitinho? Está travando para a gente iniciar. Ok, obrigado, mano. Então, dando continuidade ao nosso assunto de diabetes, certo? Que nós estamos trabalhando nessa aula, nesse bimestre. Nós começamos na aula passada, onde nós falamos mais um pouco sobre essa questão dos números da diabetes no mundo, no Brasil, mais precisamente, como ela tem se evoluído, certo? Ela tem aumentado esses números e muito se dá em detrimento dessa questão da alimentação desregrada, desregrada, do nível de atividade física que, ao passar dos anos e com a maioria das pessoas, ele tende a reduzir por questões de casamento, filho, trabalho e etc. Então, tudo isso vem influenciando negativamente nessa questão do diabetes, certo? Então, não só o diabetes, mas de todas as outras doenças crônico-degenerativas. Então, esse é um ponto que nós, e mais precisamente vocês, enquanto os adultos do amanhã, a próxima sociedade que vai comandar, tenham esse feeling de ter o cuidado tanto na questão financeira quanto na questão de saúde. Então, um outro fator que ele fortalece ainda mais essa tese de que nós devemos nos cuidar é a Covid-19. Então, pessoas que têm um nível atlético, que, que treinam, que se alimentam bem, são as pessoas que, na sua grande maioria, que tiveram menores problemas com a Covid, ou seja, que os sintomas foram mais brandos. Né? As pessoas sedentárias, com comorbidades, elas sofreram mais o impacto dessa doença. Certo? Então, é outro ponto que favorece essa questão da necessidade de um melhor cuidado com a parte física. Tá? Quando eu estou falando da parte física, estou falando da saúde como um todo. E aí nós entramos naquela velha discussão que nós falamos anteriormente, da questão física, mental e social. Certo? Então, para o indivíduo ter saúde, ele tem que estar em equilíbrio nesses três campos da vida dele. Então, além, indo um pouco além, a gente falou ainda sobre essa questão da discussão, dessa definição do que seria o diabetes. É uma doença causada pela deficiência na produção da insulina. Certo? Em linhas gerais, essa é a definição de diabetes. Sendo que nós temos outros delineamentos daí, certo? Que podem ocorrer por conta dessa falha na produção da insulina. E outros fatores. Por que essa produção dessa insulina não está se dando da maneira adequada, não está atendendo aquele público. Então, mas antes de adentrarmos nessa questão dos porquês,
da questão do diabetes em si, é interessante que a gente discuta, a gente deixe mais claro para vocês essa questão da insulina, o que seria a insulina, qual a função, certo? Então, vamos estar passando aqui primeiro, depois a gente vai voltar lá naquele modelinho do Paint que nós mexemos na aula passada, e nele nós vamos descrever um pouco mais, vou tentar desenhar para ficar e digitar para ficar mais fácil para vocês. Que fica melhor do que somente eu falando aqui, deixando vocês ouvindo. Tá? Então, basicamente, a insulina ela vai ser um hormônio, certo? Um hormônio anabólico. O que seria hormônio anabólico? Seria um hormônio que ele ajuda na construção, no ganho, certo? Aí ganho de quê? De massa, certo? Como nós falamos anteriormente, nós tínhamos anabolismo e catabolismo. Catabolismo é a quebra, certo? Ele quebrar, destruir. Tipo, se você come alguma coisa, o seu organismo vai quebrar, vai catabolizar aquele alimento para ser utilizado dentro das suas necessidades. Se você está na academia, está treinando, você está catabolizando os nutrientes que você já tem no organismo para que você consiga produzir energia e continuar treinando. Isso aí é catabolismo. Certo? O anabolismo é o contrário, é o que vai fazer a gente ganhar. Então, se eu vou para uma academia, se você vai para uma academia, se sente inchado lá, vê as pernas maiores, os braços maiores, fica se paquerando no espelho, você não está ganhando naquele momento. Você está quebrando, você está catabolizando. O seu músculo ele está maior por conta da demanda sanguínea maior que é direcionado para lá. Aquilo faz com que o seu músculo ele fique mais inchado, fique mais volumoso, certo? Que é uma adaptação aguda do exercício, que nós já falamos aqui também. E é o que acontece no momento, naquela hora. Ok? Então, essa questão do anabolismo é uma função vital e prioritária do nosso organismo. Sem ela, nós não vamos estar produzindo o máximo, não vamos estar renovando o nosso estoque de nutrientes, certo? Não vai estar fazendo com que a gente tenha nem a manutenção, quanto mais o aumento da massa magra. Massa magra é essa que vai estar protegendo as articulações, o nosso organismo como um todo. Então, essa insulina, que ela vai ser produzida no pâncreas, certo? Ela vai ter essa função de promover a entrada da glicose nas células, certo? E o que isso acarreta? Uma melhora no metabolismo, certo? Tanto de lipídios quanto de proteínas. Então, quando a gente está falando lipídio, gordura, tá? Então, que a célula vai estar precisando. Então, como nós já foi falado aqui, percebo que está sempre batendo numa tecla, em teclas que já foram citadas anteriormente. Nosso organismo deve precisar tanto de gordura quanto de massa magra, certo? No caso de proteína. Então, dietas extremamente radicais, que vão estar cortando toda a gordura, elas vão funcionar por um tempo, mas depois elas vão gerar uma sobrecarga. Geralmente essas dietas elas são planejadas pelos nutricionistas para dar um choque no organismo. Então vai ser uma semana, no máximo 15 dias, que ela é feita
que é para que o seu organismo, ele, quando ele está atingindo um platô, que o indivíduo não está mais perdendo peso, por exemplo, não está mais perdendo gordura, ele estacionou, que como nós já falamos aqui também, nosso organismo ele gera homeostase, certo? Ele é adaptativo, então ele tende a se acostumar com o que é ofertado a ele. Então, se eu estou reduzindo e ele vai achar que aquilo ali está pondo em risco a minha vida, ele vai bloquear. Então, aí são projetadas essas demandas energéticas aí alteradas, que é para fazer com que o organismo ele sinta um choque e ele relaxe novamente. Ou, tipo, a refeição do dia do lixo, refeição livre, que é uma refeição onde a pessoa vai comer o que quiser, vai comer gordura, vai comer um, aqueles hambúrguer, tipo, um super big dos irmãos, que é R$ 27 que eles estão assim. Então, porque é o dia do lixo. Então, quando entra no organismo, o organismo vai entender que, voltou normal, está comendo gordura novamente. Aí ele relaxa e você consegue voltar a perder. Então, são estratégias, certo? Que são utilizadas para melhorar a função, certo? Do nosso organismo. Então, a função vai ser intermediada pelos nossos hormônios, mais precisamente essa questão da insulina nesse controle de entrada ou não dentro da célula. Pessoal, tá dando para entender? Estou falando rápido. Se não estiver entendendo, pelo amor de Deus, fale no chat aí, tá? Que eu repito. Não tenho problema algum com isso. Então, essa entrada da insulina na célula, ela vai ser intermediada e comandada, digamos assim, por outros fatores. O primeiro fator, logicamente, é a produção. No caso, se o pâncreas produz, ok, ótimo. Na quantidade adequada, ótimo. Depois, está sendo produzido, então ele é jogado. Ao chegar na célula, aí que vai através da corrente sanguínea ser levado. Se quando ele chega, ele tem receptor para se ligar, ok. Se ele não tiver o receptor, aí é onde já nós começamos a ter o problema. Porque se ele não tem o receptor, automaticamente ele não vai conseguir estar jogando a mesma quantidade de glicose dentro da célula. A célula ela não vai criar glicogênio muscular e nem piruvato, que é o que nós falamos na aula passada, que vai gerar essa questão da energia. Certo? Então, transformar em ATP, que é a molécula utilizada para a produção de energia. Então, todas as nossas ações, nós vamos fazer uma caminhada. Essa caminhada é longa, nós vamos estar utilizando essa questão de ressíntese de ATP, onde vai estar utilizando essa quebra da molécula de ATP para gerar mais ATP. Certo? Então, tudo isso é intermediado, é interligado. Tem mais um antes da gente ir para o Paint. Então, deixa eu fechar aqui e vamos para o Paint. Bem, vamos lá. Lembra disso daí que nós estávamos falando na aula passada, certo?
Insulina, hormônio anabólico, que nós já falamos aqui hoje, certo? Essa insulina, ela, quando ela vai para a célula, certo? Nós começamos a comer. Então, automaticamente vai ser parada a produção da gliconeogênese, certo? Que é formada no jejum pelo fígado, certo? E porque quando a gente está em repouso, quando a gente está dormindo, por exemplo, o nosso organismo ele está gerando ainda gasto energético. Então, se ele está gerando gasto energético, ele tem que ter energia, aporte de energia para dar conta, senão nós iremos vir a passar mal. Então, quem faz essa função reguladora é o fígado, que através de lactato, dos aminoácidos, de glicerol, ele vai estar produzindo novas moléculas de glicose, que faz com que a ativação da insulina consiga jogar, certo? Dentro da célula. Então, é uma função que o nosso organismo faz para a preservação da nossa vida. Então, dentro dessas, quando a gente começa a comer, que o nosso organismo sente que está entrando nutrientes e que não é mais preciso fazer essa gliconeogênese, então a própria insulina, certo? Ela vai ser direcionada, vai ser jogada na corrente sanguínea para que ela venha até a célula e se ligue nesse receptor chamado IRS, certo? Aqui na membrana plasmática, que é a nossa célula, certo? Nossa bolinha, e a membrana plasmática. Membrana plasmática é essa que vocês já devem ter ouvido, com certeza, que ela tem como função uma permeabilidade seletiva. Então, só vai entrar na célula o que a membrana permitir através de quem? Dos seus receptores. Então, se eu tenho um receptor de insulina, só se encaixa aqui insulina. Se esse receptor estiver com defeito, estiver com algum problema, tiver alguma alteração cromossômica na produção desses receptores, nem a insulina vai se ligar aqui, ele vai servir para nada, certo? Então, pode ser um dos fatores que esteja acarretando a diabetes. E como nós falamos na aula passada, ela tem até um mecanismo um pouco falho no tocante a diagnóstico. Em linhas gerais, ele é medido pela quantidade de glicose no sangue em jejum, ou seja, o aumento da glicemia em jejum. Só que daqui que a pessoa vem a desenvolver esse quadro de números altos que diagnostiquem a diabetes, você já está no nível bem avançado de diabetes. Certo? Então, seria interessante ver a quantidade de insulina que está na corrente sanguínea, que é a insulinemia. Certo? Ver essa questão dos receptores, se está sendo adequado. Se tudo estiver adequado, ok. Se não, se já tiver alguma alteração promovida aí, então o indivíduo ele tende a já estar num quadro pré-diabetes, já está desenvolvendo algum problema dentro da questão da sua saúde, certo? Então, recapitulando aqui, o indivíduo começou a comer. Automaticamente o pâncreas vai começar a produzir a insulina, certo? Para fazer a absorção do que é necessário, do que é importante para o organismo.
à medida que essa insulina vai sendo jogada na corrente sanguínea, o sistema nervoso ele já vai direcionar uma parte para o fígado para mandar parar a produção da gliconeogênese, certo? Para que não tenha esse aumento da glicose na corrente sanguínea, não tenha muito. Porque agora tudo isso é padrão, é problema da insulina. Então, quando na corrente sanguínea vai estar aqui passando glicose, insulina, proteína, tudo que está sendo ingerido, e essa corrente sanguínea ela vai ser até o músculo, a insulina vai vir e vai se ligar no IRS. Ao fazer essa ligação, automaticamente essa proteína aqui, GLUT4, essa proteína que a gente pode até chamar de proteína carreadora, ela vai ser puxada para a membrana, certo? Então, quanto mais receptores eu tiver de insulina, mais IRS eu tiver na membrana plasmática, mais insulina eu vou estar conseguindo ligar, certo? Mais GLUT4 vai estar sendo puxado para a membrana. Eu só desenhei um aqui, mas na célula pode ter vários, tá? Dependendo da pessoa, da sua genética, essa passagem pode ser mais fácil ou não, tá? Eu sou um exímio desenhista, eu desenhei só um, aí ficou bonitinho, eu resolvi deixar aí. Fazer mais eu podia sujar minha obra de arte. Então, eu estou me sentindo um artista. Então, a GLUT4 ela vem aqui para o IRS, vira uma proteína carreadora, e a partir disso a glicose começa a entrar na célula. A partir dessa entrada, ele vai se formar em glicose, em glicogênio muscular, ou seja, mais partículas de glicose vão estar se ligando dentro da célula, formando aquele glicogênio que é a questão da energia, certo? Que é armazenada no músculo, que nós também já falamos aqui anteriormente. No caso, esse glicogênio muscular, ele é a quantidade de energia disponível dentro do músculo para realizar atividades fortes e rápidas. Ó. Ou seja, se eu for dar um chute, se for saltar alguma coisa, se for dar fazer uma corrida em alta velocidade e curto tempo, esse glicogênio muscular ele tende a dar conta, certo? Que é aquela quantidade de energia que está armazenada para essas funções prioritárias. E uma outra parte vai ser catabolizada na mitocôndria, gerando o piruvato que vai ser utilizado nas questões dos tipos de Krebs, na formação de novas ATPs e para atividades mais longas. Então, essa insulina que vai estar promovendo a entrada da glicose, ela pode não entrar. Nós já temos aqui 3 fatores que podem estar influenciando negativamente. Certo? A própria produção da insulina pelo pâncreas, o IRS estando com defeito, ou a GLUT4 estando com defeito. Certo? E se a GLUT4 também estiver com defeito, ela ou não recebe o sinal do IRS, ou ela não consegue se ligar aqui. Então, ou até mesmo às vezes ela se liga, mas a quantidade que vai entrar vai ser muito pouco. Tudo isso pode estar acarretando num quadro de diabetes. E também a questão da alta alimentação de gordura, de carboidrato, de açúcar pela gente, que faz com que
esses receptores, essa quantidade de insulina não dê conta de catabolizar tudo, certo? E fazer com que o organismo anabolize essa alta demanda, esse alto aporte que está sendo jogado dentro da corrente sanguínea. Pessoal, está dando para entender alguma dúvida? Deixa eu ativar os microfones de vocês, caso vocês queiram falar. Pronto. Está ativado. Qualquer coisa, fale, viu? Não estou entendendo. Eu estou aqui na página do Python, eu não estou prestando, não dá para ver direito o que vocês estão falando, não, ou digitando. Então, nós temos que ver agora, essa parte aqui está tranquila, teoricamente, certo? Agora, o que acontece quando começa a acontecer uma resistência insulínica? Uma resistência insulínica. O que seria essa resistência insulínica? Seria a falta de alguma desses fatores que eu falei anteriormente, certo? Então, que ela vai estar gerando desgastes em várias estruturas. Mais precisamente na questão do músculo, certo? Do tecido adiposo e na própria corrente sanguínea, quando se tem excesso. Então, a resistência insulínica é quando a célula ela não está sensível à insulina e essa resistência faz com que na corrente sanguínea fiquem várias partículas de glicose, de insulina e etc., que vão estar ocasionando outros problemas. Então, dentro dessa resistência insulínica, nós vamos ter, por exemplo, no tecido muscular e adiposo. Vamos lá. Tecido muscular e adiposo. Quais seriam os principais impactos dele no organismo? Então, ele vai gerar uma inflamação silenciosa, né? Aqui. Certo? Ele vai gerar uma inflamação silenciosa das citocinas. Inflamação silenciosa das citocinas. E quais seriam essas citocinas? Aí nós estamos falando interleucina C, interleucina 6, fator de necrose,
TNF alfa e NF. Então, basicamente, quando a gente está no tecido adiposo, no tecido muscular, certo? Gerando essa resistência insulínica, quando a gente começa a ter a resistência insulínica, nós começamos a ter uma inflamação silenciosa das citocinas. Que citocinas seriam essas? Interleucina 6, fator de necrose tumoral, TNF-alfa e a NF-κ-beta, certo? O que, em linhas gerais, esses fatores vão estar ocasionando né? O que isso vai estar ocasionando? Redução da ação dos receptores de insulina, certo? Ou seja, quando eu começo a desenvolver essa questão da resistência insulínica na célula, eu começo a desenvolver a resistência insulínica. O meu tecido muscular adiposo, que teria um maior aporte de glicogênio muscular, e nós já falamos aqui que massa muscular ela produz gasto, queima de gordura, só que essa insulina não está se ligando, não está entrando na célula. Eu não estou produzindo glicogênio muscular. À medida que eu não estou produzindo glicogênio, eu aumento a inflamação silenciosa dessas citocinas aqui. Interleucina 6, fator de necrose tumoral, TNF-alfa e NF-κ-beta. Essas citocinas, elas são responsáveis pela produção e ação dos receptores de insulina, certo? Então, se eu não estou conseguindo adentrar a célula, eu automaticamente eu acarreto uma pior ação das que eu já tenho. Então, o meu IRS, a minha GLUT4 vai começar a ter mais falência. Então, já não está entrando e vai começar a entrar menos, certo? Então, quando entra menos, o organismo ele vai entender que teria que produzir mais quem? Teria que produzir mais insulina. Certo? Então, ele vai produzir mais insulina. Mais insulina sendo promovida, sendo produzida, eu vou estar aumentando a questão da capacidade e da sobrecarga do meu pâncreas. O que vai ocasionar uma falência do pâncreas. Então, se o pâncreas chegou a sua falência, a sua produção máxima, que nós falamos na aula passada, que nós temos um teto de produção. Se esse teto ele vai estar chegando ao seu limite, certo? Então o pâncreas não vai mais conseguir
executar as suas funções como deveria. Então, o indivíduo ele vai começar a ficar dependente da insulina exógena, sendo liberada, sendo ofertada, introduzida na sua corrente sanguínea, porque ele não está suportando mais essa demanda. E até porque não interessa quanto mais insulina ele promova, o processo aqui está sendo lesado. Então, o problema não estava na produção, estava nos receptores que não estavam conseguindo introduzir a insulina e a glicose dentro da corrente sanguínea, dentro da célula, quer dizer, perdão. Então, isso vai acarretar maiores problemas, certo? Que no caso na via de tecido muscular e adiposo, vai gerar falência do pâncreas. Mas nós temos outros problemas dessa quantidade maior de insulina e de glicose dentro da corrente sanguínea. Mas hoje nós vamos ficar aqui nessa questão apenas muscular, certo? Na semana que vem a gente entra em vias de fato aqui mais na questão da glicose, na corrente sanguínea, certo? Quando nós temos a glicose aumentada no nosso organismo. Pessoas, deu para entender? Tá tudo tranquilo? Diga aí no chat. Letícia, Maria Clara, bora lá. Felipe. Pessoal, até então, consegui entender tudo. Assim, de acordo com a aula passada, né? Até então foi algo bem. Ok. Então, porque é necessário que a gente entenda os encaminhamentos. Beleza, eu sei que a diabetes é ruim, mas o que ela faz? Por que nós chegamos até aquele ponto? O que é que está sendo prejudicado? Qual Então, eu optei por fazer da esses tua... desenhos, eu optei por fazer essa ilustração no Pai para ficar mais fácil esse organograma de vocês entenderem, certo? Então, aí, quando vai anotando em casa, no caderno, dependendo, se eu conseguir, eu posso jogar no grupo quando eu terminar o esboço, que ainda falta uma parte, certo? Aí não tem como fazer agora. Mas, em linhas gerais, a gente está indo, no modo de ver, está indo no caminho certo, certo? Dúvidas? Diz, Felipe. Mais a sugestão. Você não acha melhor não fazer no PowerPoint, porque já fica salvo no Drive, dependendo do que o seu salve. O senhor pode enviar mais fácil, e a questão de se adicionar formas, adicionar setas, caixa de texto é bem mais fácil do que pelo Python. Fica mais organizado, assim, minha opinião. No PowerPoint. Eu pensei em fazer por lá, só que quando eu abro aqui, dependendo do telefone de algumas pessoas, ele É está verdade. sobrecarregado, É aí porque ele tem não que vai ter estar o. reproduzindo como deveria, entendeu? Isso, que tem que ter o PowerPoint instalado no celular da pessoa para poder abrir. Tem esse Aí problema. eu iria dificultar. Então, faça pelo Paint, depois eu tento convertê-lo em PDF. Eu acho que não tem problema, eu tenho um aplicativo aqui no notebook e jogo para lá. Certo? Mas aí vocês anotando, vai anotando no caderno, já vai fazendo um caminho metodológico melhor. Certo? Dúvidas? Não? Então, Não da minha parte, né? beleza. Então, vocês estão liberados. A frequência já está aberta, certo? Podem e vão lá assinar. Daqui a pouco eu vou fechar. Quando eu fechar, eu não quero saber de ninguém. Ah, pessoal, eu esqueci. Vão lá e assinem. Atividade. Não vou passar a atividade hoje, novamente. Obrigado. É por isso que tá chovendo essa semana.
Eu acho que é Deus desconfiando da sua bondade. 2 semanas seguidas, professor, aí é demais, meu velho. Tem que chover. Na semana que vem eu acho que eu vou botar um mini simulado. Eu tô ligado, não, pelo amor de Deus, professor. Não tem um lance desse, Um não. pouquinho garante de vocês. Então, até semana que vem. Tchau, tchau. Ô, professor, Oi, agora Letícia. não vai somar, não, pelo amor de Deus. Ah, É é meu tão negócio bom de somar. de, pelo amor de Deus, professor. Além de o cara saber educação física, tem que aprender matemática aí, pô. Aí já quer demais, aí. Eu tenho que ser bom em educação física e em matemática. Assim também você força a amizade, velho. Tu é doido. Então, uma questão de uma coisa Eu vou dar uma dica, um negócio bom. Para nos ajudar a treinar para concursos, para algumas provas futuras, coloque na modalidade certo e errado, porque você já vai treinar para CESP, já para banca CESP. Show de bola. É ruim, mas é menos pior do que somando. Beleza, vou pensar no seu caso, Felipe. Eu aí, velho. Até semana que vem. Viu? Então, tchau, tchau. Até semana que vem.